eu vou trabalhar o texto bíblico com vocês. Eu vou tentar trabalhar o texto bíblico do capítulo 66 de Isaías. Nós encontramos nele, e eu vou tentar fazer de fato uma exposição desse texto, mas também apresentar no final temas que a gente encontra presente nesse texto de Isaías. Preciso dizer que é um texto que talvez para o ouvinte, o leitor original, em alguma medida não fazia, não estava tão claro assim. Nós vamos ter uma clareza maior com os eventos já ocorridos no Novo Testamento, com a vinda do Messias e com as profecias do Novo Testamento que lançam muita luz sobre o texto de Isaías 66. Não estou dizendo que ele não fazia sentido para o ouvinte original, ele fazia, mas ele vai ganhar um colorário muito maior, mais amplo. Nós vamos ter uma noção mais clara do significado dos temas que nós encontramos em Isaías 66, agora, como povo de Deus do Novo Testamento, do que provavelmente o leitor do Antigo Testamento o tinha. Os versículos nos quais eu devo me focar mais vão do verso 10 ao 24, mas eu quero ler o texto todo com vocês, tá bom? Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei, é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. O que imola um boi é como o que comete homicídio, o que sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço a um cão, o que oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco, o que queima incenso, como o que bendiz a um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, vós, os que a temeis, vós, irmãos, que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome, e que dizem: mostre o Senhor a sua glória, para que vejamos a vossa alegria. Esses serão confundidos. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o Senhor. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Exultai com ela todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória, porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis nos braços, vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão. Como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Vós o vereis, e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos se revigorarão como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como em torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor, os que se santificam e se purificam, para entrarem nos jardins, após a deusa que está no meio, que comem da carne de porco, coisas abomináveis, e ratos serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para ajuntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória,
porém entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com arco, e a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos em liteiras e sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares, em vasos puros à casa do Senhor. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Quero ter uma breve palavra de oração com os irmãos. Senhor, ajude-nos que todo o nosso pensamento esteja cativo à Tua palavra. Em Jesus Cristo. Amém. Não é possível a gente ler a palavra de Deus sem buscar também a direção dele para que a gente possa dela aprender. Irmãos, em alguma medida eu posso afirmar para os irmãos que esse último capítulo do livro de Isaías, ele sumaria toda a mensagem do livro. No capítulo 66, nós vemos muitas imagens importantes. Nós temos a indignação de Deus contra as expressões externas e vazias de religiosidade, que se viam através daquele sistema sacrificial já naqueles tempos. Verso 3 nos dá conta disso. Nós também vemos o severo juízo de Deus contra essa forma vazia de religião. Há muito que nós poderíamos falar sobre as expressões vazias de religião que se veem nos dias de hoje, mas o tempo não nos permitirá fazer isso. A gente também vê a manifestação da graça de Deus nesse capítulo, na vinda do Messias, do menino que viria para abençoar toda a terra, verso 7. O convite para a salvação de Israel e de todos os povos. Nós vemos entre o verso 10 e 14. A partir do verso 15, nós temos o juízo definitivo de Deus. A promessa de fogo e de destruição contra aqueles que estão alienados de Deus. Versos 19 a 21 enfatizam mais uma vez o caráter universal da salvação, no sentido de que ela alcançará homens de todas as tribos, povos, línguas e nações. Ele haverá de alcançar homens e mulheres de todo o mundo. E os versos finais nos dão uma visão da gloriosa cidade de Deus, mas também do horroroso final dos ímpios. Novos céus e nova terra, cheios da glória de Deus, marcados por festas e gozo eternos. E o inferno como uma punição espetacular e terrível contra os ímpios impenitentes. Nós temos então nesse capítulo algo formidável, repleto de instrução, que oferece uma mensagem que vai falar sobre a graça de Deus, mas também do seu santo juízo. Vai falar sobre a esperança, do cumprimento das promessas de Deus, daquilo que nós aguardamos no porvir. O trecho, como eu disse para vocês, que eu gostaria de dedicar a nossa atenção, vai do verso 10 ao verso 24. Parece que há 3 divisões do verso 10 ao verso 24. Do verso 10 ao 14, nós vemos um convite para que a certeza da alegria futura seja experimentada já no presente. Nós vemos que essa alegria futura, ela se baseia inteiramente no amor de Deus. No amor redentor ou redentivo de Deus. Um amor que é maior do que o amor de mãe, da mãe que amamenta os seus filhos. Agora, há uma divisão a partir do verso 15 até o verso 19, onde nós vemos o destino daqueles que se alienaram de Deus. Todos os inimigos de Deus estão destinados a uma perdição e terror de julgamento, condenação da parte de Deus. Dos versos 20 a 21, nós vemos como a glória de Deus será anunciada a todas as nações. Isto é, os gentios, nós, gentios,
serão incluídos ou enxertados no povo de Deus. E dos versos 22 ao 24, nós temos aquilo que é o selo que permeia todo esse trecho, que fala da cidade onde o cristão, onde o cidadão do reino habitará em estado gozoso. Fala de adoração e louvor, de culto perene, perpétuo. E também fala da perdição dos ímpios. Então vamos dar uma olhada nesses 3 pontos ou 3 divisões que a gente encontra dos versos 10 ao 24. Então a primeira delas, do verso 10 ao 14. Deus é a fonte de toda alegria. Aqui, pensando no ouvinte, coloque-se em perspectiva, volte para pelo menos 2.700 anos atrás, para a época de Isaías. Coloque-se no lugar do ouvinte do profeta Isaías daquele tempo. Quando ele ouve essa profecia, as imagens que são apresentadas para ele, para o judeu do período de Isaías, são muito familiares e têm um significado muito grande para ele. Você tem de perceber que, a partir do capítulo 40 de Isaías, ele passa a falar de coisas do futuro da nação, do futuro um pouco mais imediato, daquele cativeiro e depois da libertação do cativeiro. Isaías, ele prenunciou a queda de Jerusalém diante da Babilônia. Então, ele está dirigindo-se aos seus contemporâneos, mas essa mensagem dele, ela vai falar mais alto para aqueles crentes do Antigo Testamento que viveriam no período pós-exílico. Afetaria de forma muito mais pungente o exilado, na verdade. Aqueles que estavam chorando por Jerusalém, porque Jerusalém caiu diante de Babilônia. O que Isaías está fazendo é convidando estas pessoas ao retorno, e não só ao retorno, mas à alegria do retorno. Há muito mais, todavia, nesse texto do que a conexão direta do retorno dos exilados para Jerusalém. O texto também parece indicar uma alegria futura que viria de Jerusalém. Jerusalém, nesse texto, pode fazer referência ao povo de Deus. No que diz respeito ao aspecto futuro, a gente poderia interpretar Jerusalém aqui como o povo de Deus, como a igreja. Quem ama a Deus, ama a Jerusalém. Calvino, comentando sobre essa passagem, disse o seguinte: visto que o cativeiro era uma desolação terrível e aparentemente não havia esperança de livramento, o profeta convoca os crentes a terem bom ânimo e os prepara para a alegria. Mas esta exortação também contém a promessa de algo mais, pois a mera promessa do livramento não carrega tanto peso. Essas afirmações não devem ser limitadas somente ao período dele, pois tais promessas se estendem para o retorno do povo ao reino de Cristo, à plena perfeição desse reino. Então o profeta, ele está convidando a todos a que se alegrem por Jerusalém. E ele vai dizer que a fonte desta alegria está em Deus, e no amor inexorável, inefável de Deus. Esse, afinal, é o elemento mais importante desse trecho aqui. O amor de Deus, o amor que flui de Deus para o seu povo. E a figura que ele nos apresenta aqui no texto é deslumbrante e deveria encher o leitor de entusiasmo e de alegria. E a gente deve fazer a conexão disso com a sentença anterior. Se por um lado a desolação do exílio e o fim da espera se dá na oferta do amor de Deus ao seu povo, aqui a gente tem a figura do próprio Deus oferecendo esse amor como uma mãe que amamenta o seu filho. É uma figura forte, tangível, que fala a todos nós. Todos os homens. Todos nós já temos vindo das nossas casas e famílias, onde temos experimentado, pelo menos uma família sã, os cuidados da mãe. Todo crente aqui é comparado então como uma criança que encontra a sua nutrição, o seu cuidado, a sua segurança no colo de uma mãe. O ato de alimentar uma criança indefesa
e absolutamente necessitada de proteção e de cuidado e de nutrição do leite materno, é usado aqui como uma ilustração desse amor ainda mais pleno e mais amplo e mais profundo de Deus para com o seu povo. Algo que mais tarde o apóstolo Paulo vai dizer que é tão profundo que ele não pode medir. É tão amplo, é tão largo, tão extenso que ele não pode mensurar. E que é tão pungente que o constrange. É este amor, então, que alimenta o povo de Deus. E aqui a gente vai, então, para o verso 12. Eis que estenderei sobre ela um rio. Assim diz o Senhor. A sua paz será como a de um rio. Nós temos aqui o Shalom de Deus. Você sabe, o Shalom não é apenas ausência de conflitos, mas é uma paz próspera, de felicidade e amizade que flui de Deus e que será derramada sobre todo o povo de Deus. Aqui nós podemos valer da explicação de Cornélius Plantinga, que diz o seguinte: a junção de Deus, dos seres humanos, de toda a criação, em justiça, realização e deleite, é o que os profetas hebreus chamavam de Shalom. A palavra para paz aqui, nesse verso 12, é Shalom. Nós a chamamos de paz, mas ela vai muito além da mera paz de mente ou de um cessar-fogo de inimigos. Na Bíblia, Shalom significa um fluir universal, integridade, deleite, felicidade, um rico estado de afazeres em que as sementes naturais são satisfeitas e os dons naturais empregados de maneira frutífera, um estado de existência que inspira maravilha, cheio de gozo, em que o seu Criador e Salvador abre as portas e dá as boas-vindas às criaturas em quem tem o seu deleite. Noutras palavras, Shalom é como as coisas deveriam ser. Assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz. Então nós temos a promessa deste estado de integridade gozosa do Shalom de Deus. No verso 13, o que a gente tem é a confirmação dessas sentenças anteriores. O profeta parece enfatizar aqui no verso 13 o consolo. Como a mãe que consola, assim eu vos consolarei. Essa palavra consolo pode ser interpretada também como conforto. Essa é a linguagem que a gente encontra lá depois no Novo Testamento e Apocalipse. Ele diz que o povo de Deus será consolado. Todas as suas lágrimas serão enxugadas. E nessa primeira parte, então, fechando ela, o profeta promete algo que seria impensável para o crente do Antigo Testamento, no estado de pecado. Ver a Deus. Olha o verso 14 que diz, vós o vereis. Esse trecho aqui representa o ápice da ideia que ele vem construindo até aqui. Na vinda do reino definitivo, o povo de Deus se alegrará em Deus mesmo, que é a fonte e objeto de toda a nossa alegria. O povo será confortado da sua militância. Deus mesmo nutrirá o seu povo com amor e com cuidado. O povo participará da glória de Deus e o povo verá a Deus. O profeta ainda fala do vigor renovado que os homens experimentarão. Os ossos revigorarão. Uma linguagem que faz sentido para o povo hebreu. O texto de Provérbios 17, 22 dá conta disso. Veja o verso 14, ele diz que os ossos serão revigorados como uma erva tenra. Então o poder de Deus será notório aos seus servos. A notoriedade do poder de Deus, esta se dará pela vindicação da sua justiça. A palavra para poder aqui é mão. Quer dizer, se Deus, por um lado, retraiu a mão do seu povo, nem sempre o seu poder se manifestou de modo evidente. Aqui nesse texto o profeta está dizendo que aquilo que estava oculto, obscuro, restringido, será agora evidente. Deus estenderá a sua mão em favor do seu povo e o abençoará e fará justiça contra os ímpios.
Deus vindicará a sua justiça. Então nós temos nesse primeiro bloco imagens que falam para o exilado, trazendo-lhe esperança, mas que lançam imagens assim bem mais distantes de coisas do futuro por vir. E agora nós vamos dar uma olhada aqui nos versos 15 ao verso 20. Que dizem assim: Eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. No verso 15, Deus aparece aqui como um guerreiro. Ele mesmo tomará para si a tarefa de executar juízo. A certeza do profeta é algo que deveria causar espanto e temor nos seus ouvintes e a todos nós. Porque ele diz, eis que o Senhor virá. Ele não diz poderá vir, ele não tem dúvidas, mas ele diz assim diz o Senhor, Deus virá. A imagem que a gente tem aqui é que ele vem no meio de uma tempestade, um torvelinho, raios, trovões, são imagens muito fortes. Para o mundo pré-guerra nuclear, as grandes tempestades, e você tem de lembrar que o mundo já foi destruído em um dilúvio, é o que mais causava terror no homem daqueles tempos. Então, a linguagem usada pelo profeta é de um evento cataclismático e terrível, que deveria causar espanto e temor sobre todos aqueles que não colocam-se debaixo do governo deste rei. Deus virá. Poucas coisas causavam tanto medo no homem do que as grandes tempestades. Jesus, aliás, lá no finalzinho do Sermão da Montanha, quando ele fala daquelas duas casas que foram edificadas, uma sobre a areia, outra sobre a rocha, de uma grande tempestade que vem e destrói aquelas casas. O ponto, então, é que Deus vindicará a sua causa e ele trará terrível juízo contra todo o impenitente. E a linguagem que ele usa aqui é a linguagem do fogo. Eu acho curioso quando alguns cristãos pedem que desça fogo do céu. Você sabe, o fogo na Escritura é uma imagem de juízo. Sujeito cantando e dançando pedindo fogo do céu, se eu ouvir isso eu já saio de perto, porque vai que Deus resolve mandar mesmo. Não, fogo aqui é algo terrível, é juízo. Fogo e espada. São inúmeras as passagens que mostram fogo como juízo. Gênesis 19, 24, Êxodo 9, 23. Pena que não tem a projeção aqui. Levítico 6, 12. Juízes 8, 8. Segundo de Reis 1, 10. Salmos 11, 6. Isaías 10, 17. Há muitas outras. Eu poderia passar aqui alguns minutos citando essas passagens para vocês. E aqui também não é diferente. Nessa passagem, fogo é juízo. A palavra de Isaías aqui parece ter conexão com o juízo final. Aquela coisa futura, a punição que Deus infligirá contra os perversos e os apóstatas. Verso 17, parece que indica o judeu apóstata, o hipócrita que se auto-justifica por meio de atos exteriores de justiça. Como a gente vê, capítulo 65, verso 3 e o 66, verso 3. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a Deus o que está no meio, que comem da carne de porco, coisas abomináveis e rato, esses serão consumidos de diante da presença do Senhor. A referência aqui faz sentido para o leitor dos tempos de Isaías. Uma das causas da disciplina de Deus, que causou o exílio babilônico, era justamente a prevaricação, a apostasia do povo de Deus, do povo da aliança. Então Deus aqui está pronunciando juízo contra esses que abandonaram o verdadeiro culto a Deus e que se imiscuíram com essa idolatria dos povos pagãos vizinhos de Israel. O texto faz referência àquele que é licencioso e idólatra, mas também ao hipócrita. Ele fala daquele que envolveu-se com a apostasia, abandonou a Deus, mas também com aquele que reveste-se de uma externalidade religiosa, enquanto que o seu coração mesmo não está tomado pela palavra de Deus.
E o verso 18, ele vai confirmar essa sentença pronunciada por Deus. Ele vai afirmar a sua onisciência, o seu conhecimento sobre todas as coisas, do coração do homem. Todas as obras serão reveladas, todas as coisas serão trazidas à luz. Apocalipse 21, 27, aliás, dá conta disso para a gente. Deus conhece as obras e os desígnios do coração do homem, bem como todos os segredos do nosso coração. E isso torna Deus apto para julgar o mundo, porque eu conheço as suas obras e os seus pensamentos, diz o verso 18. O verso 18 também introduz agora um elemento importante, que vai ser desenvolvido nos versos seguintes. A glória de Deus é declarada em todo o mundo. Povos de todas as nações e línguas conhecerão o Senhor. Serão trazidos para o reino do Senhor. O verso 19 vai dizer que daquelas nações, daquela época, espalhadas pelo mundo, e que representava os cantos da terra, aqui você tem de entender. Isaías faz referência às coisas presentes para falar das coisas futuras. Então essas nações citadas aqui, Tarsis, Pul, Lud, Tubal e Javã, eram as terras mais longínquas conhecidas naquele mundo. Tarsis é onde está Portugal, onde está a Península Ibérica hoje. Era muito distante da terra da Palestina. Então ele vai usar essas referências para dizer que os cantos da terra serão alcançados. Todos os lados, as terras mais remotas. Em alguma medida que o profeta, sem saber, está falando até do Brasil. Está falando da gente. Que o conhecimento de Deus, que o reino de Deus se estenderia para todas as terras. Olha o que diz o texto. As mais remotas, que jamais ouviram falar de mim. Interessante, né? A fé cristã, ainda que na forma de uma religião apóstata, chegou aqui no ano 1500. Alguém colocou uma cruz lá em Cabralha e rezou uma missa. Mas nessa missa o texto do Evangelho foi lido. É interessante isso. Calvino mandou alguns missionários para cá, para servirem de capelão para os franceses, que o almirante Villegagnon estava conduzindo lá na Baía da Guanabara no ano de 1557. Então, em alguma medida, essas terras mais longínquas referem-se inclusive à nossa própria terra. O Brasil está incluído. Todas essas nações haveriam de ouvir sobre a glória do Deus Criador e Redentor. Todas elas haveriam de participar desta glória. E o sinal que ele fala aqui no texto, que acompanharia o remanescente, há algumas interpretações diferentes para isso, mas pode ser o selo que Deus dá aos seus eleitos. Quer dizer, a mensagem da salvação e o próprio reino de Deus deixou de ser alguma coisa centrípeta e passou a ser centrífuga. Antigamente, conforme o Salmo 117 dá conta, sujeito para que conhecesse Deus, ele precisava ir até a Palestina, tornar-se um judeu, fazer parte do culto do Antigo Testamento, e assim ele prestaria culto ao Deus vivo. Mas agora não, de lá da Palestina, a fé cristã espalhou-se por todo o mundo, para todas as nações. Interessante, aqui eu vou ler Calvino de novo. Ele lança a luz aqui a esse texto, quando ele diz assim: ele chama de irmãos, o texto está chamando de irmãos aqui no verso 20, trarão todos os vossos irmãos. Que curioso para o judeu ouvir que eles teriam irmãos vindo de todas as terras. Isso era uma coisa que talvez confundisse um pouco a cabeça do judeu. Mas ele vai dizer assim: ele chama de irmãos aqueles que antes eram estranhos, estrangeiros, pois ele tem em mente o novo relacionamento que se estabelece pela fé. Nós somos adelfos, irmãos em Cristo. Sabemos que nações estrangeiras foram enxertadas pela fé na família de Abraão. O tempo quando ele se torna pai de muitas das nações foi quando Deus adotou os gentios e os ajuntou a si mesmo por meio de sua aliança, a fim de que pudessem seguir a fé de Abraão. Assim, vemos o motivo porque o profeta chama-os aqui de irmãos, irmãos dos judeus, a nós, àqueles que eram estranhos à igreja de Deus. É porque ele expulsou de seu lugar os falsos e réprobos,
irmãos, aqueles irmãos pela carne, os judeus apóstatas, e de todas as nações. Ele quer dizer que não haverá mais diferença entre judeus e gentios. Deus derrubará toda a parede de separação, Efésios 2,14. Formará uma igreja de todas as nações. Há uma tradição importante que fala sobre a salvação de judeus, e esse texto talvez trate sobre isso, que Romanos capítulo 11 desenvolve. John Murray mesmo, que é um pregador reformado, trabalha a ideia de que um remanescente do povo de Israel será salvo, não em distinção do povo de Deus, mas em cumprimento das promessas de Deus para com eles. Mas eu não vou entrar nesse ponto aqui agora, que a gente precisa prosseguir. O verso 21 vai falar de sacerdotes e levitas. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. E aqui nós temos de compreender que na nova aliança, o sacerdócio é bem distinto daquilo que acontecia nos tempos da lei de Moisés. O sacerdócio da família de Arão era exclusivo. Os gentios não só eram proibidos de exercê-lo, como eram proibidos até de entrar no templo. Algumas coisas que o profeta coloca aqui parecem ser até escandalosas para um judeu. São levitas? Como que os homens de todas as terras serão levitas e sacerdotes? Mas o fato é que todos os gentios são sacerdotes, pois se oferecem a Deus e são, como diz o apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 9, sacerdócio real. A ideia é que os gentios participarão do nobre ofício da pregação do evangelho, do ensino da palavra, como foram Lucas, Timóteo, tantos outros. E aqui há uma terceira parte, versos 21 a 24 agora. Novos céus e nova terra, a consumação da salvação, a manifestação da justiça de Deus. A gente chega no trecho final do texto. Mas aqui o profeta está falando do lugar de habitação do homem redimido e restaurado. Ele usa, mais uma vez, uma linguagem que é familiar para os ouvintes do seu tempo, quando ele fala sobre as festas e os sábados, para que a mensagem faça algum sentido para eles. O ponto do profeta aqui é que há uma diferença de natureza entre o culto imperfeito do Antigo Testamento e aquele que haverá de acontecer nos novos céus e na nova terra. Pois esse lugar de habitação, esse novo lugar de habitação, será o lugar onde o culto a Deus é permanente. Todas as coisas, todos os pensamentos, todas as ações serão expressão de louvor a Deus. Agora, um detalhe importante. Isso não quer dizer que na consumação, novos céus e nova terra, nós viveremos num estado permanente de liturgia. Às vezes, a imagem que é transmitida para a gente traz até um pouco da teologia católica medieval, é de que os cristãos ficarão ali num estado de contemplação quase que catatônica, tocando harpas e cantando eternamente. Não é isso, não será uma liturgia eterna, mas a adoração eterna, as festas eternas de lua nova e de sábado, é a ideia de que todas as coisas que nós faremos serão culto a Deus. Todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações já não serão mais manchadas pelas nódoas do pecado, mas tudo tributará louvor àquele que é o nosso Criador. Todas as coisas serão culto a Deus, que é familiar para os ouvintes da época. E talvez a economia nos detalhes se dê pela dificuldade de compreensão que eles tinham naquele tempo. Mas a Carson, comentando sobre Novos Céus e Nova Terra, a partir de capítulo 65, versos 17 a 25, ele vai dizer assim: o novo é retratado totalmente em termos do antigo, só que sem antigos sofrimentos e tristezas. Não há tentativa alguma de descrever qualquer outro tipo de novidade. Daí o cenário conhecido, Jerusalém, as satisfações modestas, em grande parte de desfrutar da obra das próprias mãos.
Capítulo 65 fala do trabalho manual que nós faremos. Isso possibilita que as coisas mais importantes sejam proeminentes no trecho. A cura das antigas enfermidades, alegria, vida, segurança, comunhão com Deus e harmonia entre as suas criaturas. Não há necessidade de muita riqueza de detalhes. Aqui, sobre as coisas futuras, ele vai usar elementos conhecidos para falar das coisas que advirão aos homens. Mas há algo terrível aqui no verso 24. Eles sairão, olha que imagem terrível, gente, e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. O seu verme nunca, é assim que ele termina o livro, né? Nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E eles serão um horror para toda a carne. E acaba o livro de Isaías com esta palavra, uma nota de juízo na última palavra do profeta. A ideia aqui de sair, mais uma vez, remete à realidade do povo daqueles tempos. Ele está falando provavelmente daquilo que é chamado no Velho Testamento do Vale de Inom, ou Ben-Inom, que é um lugar que ficava situado do lado de fora de Jerusalém, ao sudoeste da cidade, e onde era depositado lixo, e até mesmo os corpos dos impuros, dos enfermos, eram depositados ali e incinerados, logo na saída da cidade. Por isso a ideia de que os crentes sairão e verão a saída da cidade, no depósito de lixo, o fogo consumindo aqueles que estão ali depositados. É uma imagem terrível de juízo que é apresentada. Os cadáveres dos ímpios, daqueles que prevaricaram contra Deus, serão consumidos. A ideia de que eles verão, quer dizer, eles sairão e verão, enaltece não um sentimento de satisfação pela punição dos réprobos, mas um senso da vindicação da justiça de Deus, do triunfo da justiça de Deus. O texto apresenta figuras que são usadas em outros lugares das Escrituras, inclusive no ensino do Senhor Jesus Cristo, sobre o inferno. O pastor Franklin vai falar um pouco mais sobre isso. Um verme que nunca morre, o fogo que não se apaga, para referir-se ao destino final dos ímpios. Ainda que essas figuras são excludentes, parece que fogo e que consome todas as coisas, inclusive o verme. A ideia aqui é que haverá uma punição de caráter eterno, uma punição que será terrível. Ele encerra o livro fazendo um alerta solene para qual será o terrível destino daqueles que não fazem parte do reino do Senhor. Então, aqui resumindo o capítulo, parece que o capítulo 66, e aqui eu vou citar Elwell, que é um autor que trabalha esse texto, ele amarra todas as profecias de Isaías em uma grandiosa conclusão. O profeta começou descrevendo Deus como um soberano em busca de servos. Mesmo tendo criado o universo, ele estendeu a sua mão amorosamente àqueles que se humilharam diante dele. Isaías descreveu o maravilhoso nascimento de Jerusalém que está por vir. Em um instante, o Senhor traria a salvação. Mais uma vez, a restauração incluiria pessoas de todas as nações que se sujeitassem a Deus. A ideia de gentios tornando-se parte do povo de Deus pode ter parecido estranha aos judeus, mas Deus cumpriu essa palavra com o evangelho de Cristo, que chegou até os gentios. O livro de Isaías termina com um aviso muito sério. Deus tem preparado uma conclusão maravilhosa para a história, mas só aqueles que pertencem a Cristo pela fé é que poderão gozá-la. O resto sofrerá a ira terrível de Deus. A advertência de Isaías nos faz lembrar que o Santo de Israel nos chama a viver em santidade. Tal estilo de vida só vem mediante a obra do Senhor Jesus em nossa vida. Você só poderá ser santo se você estiver ligado ao Santo de Deus. Para a gente concluir, eu quero trazer alguns temas que são tratados aqui nesse capítulo. O primeiro tema que a gente encontra aqui é o reino de Deus. Ainda que o sentido de reino para o crente do Antigo Testamento pudesse ser limitado, a gente viu lá no começo algumas imagens do reino de Deus que se viam presentes na profecia do Antigo Testamento. No seu escopo e no seu alcance, então, havia um certo limite para o senso de reino. Mas o fato é que o reino está estabelecido por Deus no futuro e que por meio do reino Deus governará o cosmos
a terra e a criação. Ainda que o judeu achasse que ele governaria através de Jerusalém, por um rei temporal, o entendimento era de que haveria um governo de Deus a partir daquela cidade santa. De que todas as coisas fluiriam conforme a vontade de Deus, para o louvor da glória de Deus. Plena alegria, exultação, prosperidade, o shalom de Deus, estabelecido de forma definitiva. Isso está presente no ensino do Antigo Testamento e está presente aqui nesse capítulo 66 de Isaías. A ideia de alegrar-se com o triunfo de Jerusalém, no verso 10, de encontrar nutrição, cuidado, abrigo, alento, deleite e abundância, versos 11 e 12. Deus sendo a própria fonte, parece que remete o leitor à ideia de um reino futuro que virá, que se estabelecerá de forma final. O verso 22, quando fala de novos céus e nova terra, acrescenta um elemento futuro definitivo do reino. O reino virá, será estabelecido por Deus, ele é o rei. Dele farão parte todos os que são salvos, todos aqueles que são alvos do seu amor gracioso, judeus e gentios, homens e mulheres, todos os povos, línguas e nações, farão parte desse reino. O reino será eterno. Mas o texto também aponta para um reino iniciado que está em expansão. Já era uma realidade e também uma promessa. A monarquia teocrática, em tudo era voltado para Deus, já estava em vigor nos tempos de Isaías. Ainda que de forma imperfeita e temporária. Mas Isaías vai falar da expansão desse reino conforme a gente vê nesse ponto seguinte, que é o segundo ponto, a evangelização mundial. É outro tema que a gente vê aqui nesse capítulo 66 de Isaías. Algo que podia parecer estranho para o ouvinte de Isaías é a abrangência do reino de Deus. Ele alcançaria homens e mulheres de todos os cantos da terra, verso 18. Mas essa noção está presente em outros textos do Antigo Testamento também, e eu citei para vocês aqui o Salmo 117, que convoca os gentios para louvarem a Deus. A expansão do cristianismo nos últimos milênios, e é interessante, né? O movimento de missões não começa no século XVIII com William Carey. Ele começa já 3.000 anos atrás com o salmista chamando todos os homens a louvarem a Deus. A expansão do cristianismo nesses últimos séculos tem atestado para a realidade disso que nós lemos em Isaías 66. Todos os cantos da terra estão sendo conclamados para fazer parte deste reino. Uma outra imagem é a realidade do juízo de Deus. A ideia de juízo contra o pecador é algo que a gente vê na Escritura desde Adão. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não é isso que diz o texto de Gênesis, capítulo 2, verso 17? Vai vir que vai dizer o seguinte, que no Antigo Testamento o julgamento é um evento que descreve a vitória do Messias sobre todos os inimigos de Israel. Só que no desenrolar da revelação, no Novo Testamento, a gente vê que haverá um dia de juízo final. Atos 17, 31, 2 de Pedro 2, 9, Judas 6, Apocalipse 6, 17, Romanos 2, 5, fala de um dia, deste dia, do dia, em que esse juízo chegará a todos os homens, de forma definitiva e final. O fato é que em Isaías 66 a gente tem, de forma bem realçada, imagens de juízo, especialmente versos 15 e também o verso 24. A gente tem a garantia de uma punição tempestuosa, poderosa, marcante, de fogo contra os apóstatas, contra os prevaricadores, contra os falsos religiosos. A gente vê o triunfo definitivo, a vindicação da justiça de Deus. E a gente vê, inclusive, a assistência dos santos de Deus nos atos de julgamento. Eles sairão para ver a punição dos homens ímpios. Mas a gente ainda tem uma outra imagem aqui, em Isaías 66. O habitat restaurado, usando a linguagem do Dr. Eber. Novos céus e nova terra. O texto de Isaías faz referência a novos céus e nova terra. Que coisa interessante, fantástica a gente encontrar aqui no Antigo Testamento, no texto do profeta. Não é certo o quanto que essa imagem estava clara para o leitor original, mas essa visão é muito concreta.
Isaías 65, aliás, fala um pouco da concretude do céu, e isso é tão importante. Eu acabei de dizer aqui, o céu não é um lugar, ou novos céus e nova terra, redenção deste mundo, usando a linguagem de Romanos capítulo 8, que fala de redenção da criação. Ou seja, o céu, na verdade, é a terra. Quer dizer, no final de todas as coisas, após o juízo, no estabelecimento do Shalom de Deus, nós viveremos na terra criada. Pense bem, o mundo foi criado por Deus bom, Ele viu todas as coisas como boas. Esse pensamento de um estado gozoso desencarnado, desencorpado, é grego. Como se as coisas imateriais fossem mais relevantes ou importantes do que as coisas materiais. Os nossos sentidos, paladar, gostos, tato, visão, o nosso senso estético, beleza, as nossas inclinações culturais são dádivas de Deus, fazem parte do mandato de Deus para um mundo bom e justo na criação. Sim, foram corrompidas, mas a redenção não significa a eliminação dessas coisas, mas a purificação delas. Então nós experimentaremos todas estas coisas de forma plena, sem as amarras, as manchas, as nódoas, as nesgas de pecado que hoje nos afetam tanto. Nós teremos estas coisas em plenitude na nossa experiência. Aliás, aqui citando Hockman, a ideia de redenção sempre incluiu a terra na mentalidade do judeu. O pensamento hebraico, aqui diz Hockman, via uma unidade essencial entre o homem e a criação. Os profetas realmente não pensam na terra apenas como um teatro indiferente, no qual o homem executa seus deveres normais, mas como a expressão da glória divina. A terra é a expressão da glória divina. Em lugar algum, o Antigo Testamento prega a esperança de uma redenção incorpórea, imaterial, meramente espiritual, como faz o pensamento grego. A terra é o cenário divinamente arranjado para a existência humana. Mais tarde, a terra foi envolvida na maldade, foi trazida ao pecado. Há uma inter-relação entre a criação e a vida moral de Deus. Por causa disso, a terra também experimentará a redenção final de Deus. Nossos corpos serão ressuscitados, glorificados, como a gente vê na transfiguração, o Senhor Jesus Cristo recebendo já um mantegoso, uma antecipação dessa glorificação do corpo, como a gente vê na própria ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele com o corpo glorificado, e como a gente vê o apóstolo Paulo ensinando em 1 Coríntios capítulo 15, da glorificação do corpo humano, nós teremos o nosso corpo humano, tão importante quanto a alma, que aliás não se dissociam e nem deveriam ser dissociados, porque corpo e alma fazem o que nós somos, seres humanos, homens, mulheres, seres humanos. Ser humano é corpo e coração, corpo e alma. Essa dissociação que é feita no pensamento grego posterior é algo que é estranho ao texto das Escrituras. Não é comum para o pensamento hebraico. Nós teremos o nosso corpo glorificado e redimido, com as mesmas inclinações que nós temos hoje, só que glorificado e sem pecado. Nós teremos a terra redimida. Romanos capítulo 8 fala de redenção da criação. Esse será o habitat restaurado do homem. A terra, como diz Hockman, tem de tomar parte na redenção final de Deus. A revelação do Novo Testamento posteriormente vai falar que Deus vai estabelecer um reino definitivo após a segunda vinda de Jesus Cristo. Ela fala da ressurreição dos mortos, do juízo dos homens, redenção da criação, Romanos 8, 21. E quando tudo isso acontecer, o lugar de habitação dos santos será restaurado. Esse lugar será a terra onde nós vivemos. Mas ela será renovada. Não haverá morte, nem sofrimento, nem dor, nem lágrimas. Agostinho de Hipona, lá no século V, ele já, na sua Cidade de Deus, oferecia alguns vislumbres gloriosos de como seria esse habitat restaurado. Ele diz assim: quanta não será a aventura dessa vida, em que haverá desaparecido todo o mal, em que não haverá nenhum bem oculto, em que não se fará outra coisa senão louvar a Deus.
que será visto em todas as coisas. O texto fala que nós veremos a Deus. O estado desse lugar do novos céus e da nova terra é gozoso, é de alegria, de plenitude, é de shalom e prosperidade. Deus é a fonte de toda a vida, de paz e de santidade, amor e todas as virtudes. Aqui Agostinho mais uma vez nos auxilia. Ele diz assim: não pense que, visto os pecados já não poderem causar-lhes prazer, que não terão livre-arbítrio. Serão tanto mais livres, quanto mais livre se veja do prazer de pecar. O primeiro livre-arbítrio concedido ao homem, quando Deus o criou justo, consistia em poder não pecar. O último será superior àquele e consistirá em não poder pecar. Nós gozaremos de liberdade plena no nosso relacionamento com Deus e não teremos mais a inclinação, a possibilidade de pecar. O shalom de Deus será estabelecido nesse relacionamento dos homens uns com os outros. E haverá prosperidade em todos os esforços humanos, em todas as campanhas humanas, as nossas construções culturais, os avanços da humanidade, mesmo esses que nós experimentamos hoje. Inclusive, até porque não pensar o idioma, todas as línguas adorarão a Deus. Serão preservados, potencializados. Todo trabalho redundará em glória de Deus. As pessoas às vezes acham que não tem trabalho na terra restaurada. Deus é Deus de trabalho e Ele incumbiu o homem de muito trabalho num ambiente perfeito da terra criada antes que houvesse pecado, não é mesmo? Cultivar a terra, dar nome aos animais. O fato é que todas estas coisas, o trabalho do homem, os esforços culturais, os avanços tecnológicos, todas estas coisas tributarão culto a Deus. Todas elas serão uma manifestação, uma expressão de louvor a Deus. Mas a verdadeira grandeza dos novos céus e da nova terra é a presença dos eleitos com o Senhor, contemplando Deus, direta e imediatamente naquilo que é chamado de visão beatífica. Nós veremos a Deus, cercados e dominados pela pureza do esplendor de Deus, em suprema e triunfante alegria. Quero encerrar dizendo que essa esperança, ela deveria remover de nós qualquer tipo de triunfalismo arrogante ou de resignação passiva e levar-nos a um amor ativo, um amor até que sofre, que já sabe qual é o fim da história, mas um amor que envolve o chamar de todos os homens para fazer parte desta redenção, para fazer parte deste reino. Um amor que antecipa com alegria, com entusiasmo, com gozo verdadeiro, a vinda definitiva deste reino. Deixa eu ler finalmente o texto que eu li para vocês de Daniel 7. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha, como as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é eterno, não passará. O seu reino jamais será destruído. Deus o abençoe.